Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. É uma alegria ter você conosco para mais um programa Encontro com a Palavra. Acomode-se e vamos em frente com o nosso estudo. Terminamos o último programa falando dos pecados descritos no capítulo 1 de Romanos. Sem qualquer contrição da parte de Deus, o homem ficou livre para praticar todos aqueles pecados. Você precisa dessa perspectiva para entender o que Paulo estava dizendo. Ao ler a carta aos Romanos, devemos fazer a seguinte pergunta: por que Deus deixou esta palavra registrada na Bíblia? Acredito que existam algumas respostas, e a primeira delas é: Deus quer que entendamos como são as coisas, e por isso explicou como elas foram, e Ele mostra como as coisas devem ser. Esta é uma das razões. Outra razão por que Deus fala sobre este assunto é que, antes de apresentar a solução, Ele quer que entendamos o problema. É por isso que estou apresentando este estudo nesta ordem também. O livro de Romanos tem tudo a ver com o Evangelho. Só na saudação introdutória da carta, Paulo se referiu ao Evangelho de Deus, o Evangelho do seu Filho, 5 vezes. Ele escreveu: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Como você vê, Paulo estava se preparando para apresentar sua obra-prima teológica a respeito do Evangelho. A palavra Evangelho pode ser traduzida por boas novas. O Evangelho é boa nova ou uma boa notícia. Mas antes de apresentar as boas novas de uma maneira tão clara e completa, Paulo apresentou as más notícias. Ele apresentou o problema e mostrou o que é salvação e por que precisamos de salvação. Afinal, fomos salvos do quê? Meu amigo, Paulo estava tentando dizer que você tem um problema. Você pode até discordar, mas é isso que Paulo está dizendo nesta carta. Você tem um problema. Esta é a má notícia. Mas eu tenho uma boa notícia para você, uma boa nova. Com esta perspectiva, vamos enfocar a última parte deste capítulo. Poderíamos dizer que estas são as acusações de Deus contra a família humana. É por isso que a ira de Deus caiu sobre a família humana. É sobre isso que ele se referiu a toda impiedade e injustiça dos homens. Os homens são culpados de quebrar os 4 primeiros mandamentos e são culpados de quebrar os 6 mandamentos da segunda tábua. Depois aparece outra acusação. Eles suprimiram a verdade pela injustiça. Eles trocaram a verdade pela injustiça. Em outra tradução da Bíblia aparece: detém a verdade pela injustiça. Esta é uma das acusações de Deus contra o homem. Deliberadamente, os homens retêm a verdade por causa do estilo de vida pervertido que levam. Eles simplesmente ignoram a verdade. Sabe, é impressionante o número de pessoas que vai à igreja, senta no banco, fica olhando para a cara do pregador e não ouve o que Deus diz, e quando ouvem, ignoram. Intelectualmente desprezam e racionalizam o que ouvem. Eles realmente trocam a verdade pelo seu estilo de vida pervertido. A questão é: o que você faz com o que aprendeu ou com o que já sabe? Jesus falou sobre isto. Ele curou o cego, conforme está registrado no capítulo 9 de João, e depois pregou o seguinte: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus é a luz do mundo e o mundo inteiro sofre de uma cegueira que só foi revelada com a sua vinda. Uma vez houve uma explosão em uma mina e 3 mineiros ficaram presos nela. Depois de 3 dias e 3 noites, eles finalmente foram encontrados pelo grupo de resgate. Ao perceber que tinha sido encontrado, um dos mineiros perguntou: escuta, por que vocês vieram no escuro? Os bombeiros estavam usando aqueles capacetes equipados com lanternas e a luz estava bem no rosto do mineiro. O fato é que com a explosão, aquele homem tinha ficado cego. Mas durante os 3 dias e 3 noites em que ficou preso naquela caverna escura, não tinha se dado conta disto. Só percebeu o que tinha acontecido quando o resgate trouxe luz. Foi sobre isto que Jesus falou no capítulo 9 de João.
Ele, que é a luz do mundo, revelou a cegueira daqueles que o rejeitaram, mas deu luz para aqueles que queriam ver. Os fariseus não eram bobos e questionaram: acaso nós também somos cegos? A resposta de Jesus foi esplêndida. Ele disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Portanto, se não há luz, não há pecado. O que é pecado, então? É a rejeição da luz, é suprimir a verdade, é não querer obedecer à verdade nem alinhar sua vida de acordo com ela. Esta é a definição de pecado e uma das acusações de Deus contra o homem. Ouça agora os versículos 19 a 21 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A criação traz revelação sobre o seu Criador. Paulo estava falando sobre toda a criação, o universo. Ele disse que podemos conhecer Deus através da criação. Ele não falou sobre conhecer e ser salvo. Ele apenas falou sobre saber que existe um Deus. Todo ser humano possui a chamada consciência, aquela voz interior que indica o que é certo e o que é errado. E como o homem é irremediavelmente religioso, suas ideias do que é certo e errado se tornam grotescas e ele jamais consegue viver o que acredita ser certo. Jamais. Por isso Paulo diz que há duas maneiras pelas quais podemos conhecer Deus. Paulo falou de maneira implícita que se o homem viver pela luz, Deus lhe dará mais luz. Quer dizer, sem depender da criação, a sua consciência revelaria Deus. Mas quando conhecem Deus, os homens fazem duas coisas erradas. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Muitas pessoas hoje sobem nos púlpitos das igrejas sem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já conheci professores de religião e ministros ateus. O que uma pessoa que não crê em Deus nem que a Bíblia é a palavra de Deus tem para dizer em uma igreja todo domingo? Alguma coisa ele tem que dizer. Acho que essas pessoas se empolgam intelectualmente e se declaram sábios. Mas ao subirem no púlpito e se professarem sábios e falarem dos seus pensamentos, eles tornam-se loucos. Acho que só mesmo um louco subiria em um púlpito todo domingo sem acreditar em Deus. É impressionante o que as pessoas fazem. Paulo se referiu a esse tipo de pessoa no plural, loucos. E uma das coisas que os loucos fazem é a idolatria. Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Deus é espírito, e ele não quer ser representado por algo tangível. Esse é o segundo mandamento que eles transgrediram, e por isso Paulo os chamou de loucos. No versículo 24, Deus os entregou às impurezas sexuais. Paulo não quis dizer que Deus tivesse desistido deles, mas que Deus os entregou aquilo que eles queriam. Isso é uma coisa a respeito de Deus que eu não entendo, sabe? Eu não teria feito desse jeito, mas Deus não me consultou quando escolheu fazer dessa forma. É assim que Deus trabalha. Ele cria o homem, uma criatura com capacidade para fazer escolhas, e diz: toma, faça do seu jeito. Você viverá as consequências das suas escolhas. A vida é sua. Eu não vou violar a sua liberdade de escolha. Quando os homens rejeitam Deus e o seu modelo, Deus os entrega aquilo que eles querem. É assim que Deus faz. Quando o povo de Deus estava andando no deserto e Deus os alimentava de maneira sobrenatural com o maná e a água que saía da rocha, eles quiseram carne. Deus não queria que eles comessem carne. Hoje, com o conhecimento sobre nutrição que temos, dá até para entender, não é? Por que Deus falou carne, não. Mas eles queriam carne e continuaram reclamando, até que Deus disse: está bem, vocês querem carne?
então terão carne até se entupirem com ela. Este episódio é uma metáfora para nós e mostra como Deus lida conosco. Você quer? Então toma. Você vai ter tanto até que talvez não queira mais. Talvez essa seja a estratégia de Deus. É isso que quer dizer a expressão Deus os entregou. No versículo 24, encontramos uma das 25 coisas resultantes desta entrega de Deus. Diz assim: Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Esta palavra impureza quer dizer lascívia, luxúria e pecado. Esta impureza se refere às más notícias e significa libertinagem moral. Deus entrega estas pessoas a isto, se isto for o que elas querem. Veja bem, este texto não se refere apenas ao que Deus fez, mas ao que Deus ainda faz. É isso que você quer? Olha, hein, você vai ter, mesmo que depois coma do banquete de consequências. Daí chegamos no seguinte ponto. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Por isso Deus os entregou. Esta é a segunda vez que Paulo diz isso. Desta vez ele disse, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aquelas paixões de antes agora levaram ao lesbianismo e ao homossexualismo. Observe o que Paulo disse a este respeito. Suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Para mim é muito difícil compreender isto. Creio que em todas as culturas a questão do lesbianismo e do homossexualismo tenha de ser encarada. Isso não é novidade. Os historiadores dizem que 14 dos 15 primeiros imperadores romanos eram homossexuais. Os historiadores não dizem nada que Paulo não tenha dito no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos. Paulo não era nenhum tipo de puritano neurótico nessa questão de sexo. Lendo sobre a história de Roma e o que Paulo escreveu nesta carta, percebemos que o contexto é o mesmo. Era isto o que estava acontecendo naquele tempo, naquela sociedade. O que Paulo deixa bem claro é que o lesbianismo e o homossexualismo não são práticas naturais, são contra a natureza. O que ele quer dizer com isto? É o que veremos no próximo programa. Continue acompanhando conosco o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Deus tem muito para enriquecer sua vida com o estudo da sua palavra. Eu tenho certeza, Deus chamou você também para viver uma vida real, uma vida digna de ser vivida, com a presença de Jesus em cada momento. Até o próximo programa, Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.